papel da sociedade civil aqui no território nacional. Muito obrigado, caro jornalista. Quero cumprimentar aos moçambicanos nesta manhã, mas importa, em primeiro lugar, antes de entrarmos na ordem do dia, comentar o assunto da manifestação que eu acabei aqui de assistir, daquelas senhoras que vendem um peixe na Costa do Sol e tentando trazer a resenha para as pessoas poderem perceber, não é, o que é que exatamente está a acontecer. Vamos por partes. Moçambique é um país que tem o mar. Esta é a primeira coisa. O mar dá peixe, dá os produtos do mar ao seu povo, às pessoas. Esta é a primeira coisa. Antes da autorização em Moçambique, porque a autorização começa em 1998, em Moçambique, aquelas senhoras venderam peixe. Nós, em Moçambique, na cidade do Maputo, as pessoas lembram disso, a partir dos anos 70 e tal, 80, 90, nós comíamos magumba, nós comíamos caranguejos, timbatsani, nós comíamos escalane, como é que chama em português? Caranguejos. Isso saía daqui, dessas águas. Para quem conheceu cidade do Maputo, a zona da Costa do Sol, há 30 anos atrás, era praticamente mato. Não tinha edifício, não tinha nada. Aquelas senhoras estavam lá. Aquelas senhoras sempre venderam peixe. Aquelas senhoras criaram os seus filhos a partir do mar, usando o peixe. Aquelas senhoras não devem constituir perigo hoje para o Conselho Municipal. Aquelas senhoras não devem constituir um perigo para a sociedade. Pelo contrário, aquelas senhoras precisam de ser acarinhado pelo trabalho que tem vindo a fazer desde o tempo remoto. Hoje, a cidade do Maputo está a progredir, está a expandir. Aquelas senhoras não estão contra o desenvolvimento. Eu que estou a falar não estou contra o desenvolvimento. Mas o município do Maputo tem que equacionar o desenvolvimento e a atividade social daquelas senhoras, daquelas pessoas que têm como a sua atividade vender peixe. Que isso é muito bom em qualquer parte do mundo, não é nós termos as feiras de peixes, de indivíduos que estão lá a vender peixe, não, e as pessoas de facto vão comprar. Uma coisa que eu preciso de trazer à opinião pública, a partir de um dado momento, na cidade do Maputo, nós deixamos de comer magumba, por uma razão bastante simples. Sabe por que aconteceu? O município do Maputo, em zonas de ovulação, onde os peixes procriavam, o município do Maputo, de forma deliberada, autorizou, violando as leis ambientais, a destruição do mangal para a construção da habitação. Já não se produz lá amêijoas, que é timbatsane, já não se produz lá caranguejos, que é escalane. Por causa do município. Não é? Por causa do município. A culpa de tudo isto aqui é o município do Maputo, porque, em primeiro lugar, violou a lei ambiental em zonas de produção do peixe, em zonas de produção, em zonas de ovulação. Eles criaram lá habitação. Vão amanhã, vão agora fazer a reportagem, vão ver que toda a zona do Mangale já está ocupada, não é? Já está habitada. É exatamente naquela zona
que as pessoas iam guevar o peixe para vender nas pessoas. O que com isso eu quero dizer? A autorização, quando chega em Moçambique, encontra aquelas senhoras. E essas senhoras praticavam as suas atividades de forma normal. Não é hoje que o município deve escoraçar aquelas pessoas, mas pelo contrário, devia criar condições para que aquelas senhoras pratiquem, desenvolvem as suas atividades sem nenhum problema. Quanto à questão da manifestação, eu preciso de trazer na opinião pública, porque nós, em Moçambique, não podemos ter uma polícia da República que só reprime o povo. O artigo 51 da Constituição da República de Moçambique, que é um diploma legal, a lei-mãe da República de Moçambique, no seu artigo 51, diz o seguinte: todo cidadão tem direito da liberdade de reunião e manifestações nos termos da lei. Todo o cidadão tem direito de manifestação, não é? Da reunião e manifestação nos termos da lei. O que descreve, o que determina é a Constituição da República de Moçambique e ainda fundamenta, que eu passo aqui a citar: a manifestação tem por finalidade a expressão pública de uma vontade sobre assuntos políticos e sociais de interesse públicos ou outro. Está aqui claro, quando alguém se manifesta, é porque tem um determinado interesse. A pessoa não está a acordar da casa dele para manifestar de qualquer maneira. A manifestação é um direito constitucional. Nós temos aqui a lei 9/91, 18 de julho, não é? A lei 9/91, 18 de julho, que é a lei das manifestações. Esta lei dá liberdade ao povo moçambicano, atenção, ao povo moçambicano, porque para manifestar, primeiro, não carece de nenhuma autorização. Ninguém deve ir pedir à polícia, que polícia nós queremos manifestar. Ninguém deve ir ao município, dizer município, nós queremos manifestar. Ninguém deve comunicar qualquer tipo de entidade, porque está plasmado na lei-mãe, que é a Constituição da República, está plasmado na lei ordinária, que é a lei da reunião e das manifestações. Ninguém deve, não é, consultar qualquer tipo de pessoa. O que deve se fazer, as pessoas devem, no dia que querem manifestar, comunicar apenas, não é, as entidades. Por quê? Porque as estradas, os sítios onde estão, são sítios públicos, não é? Então, para não boicotar, atenção, a via pública, daí que as pessoas têm que informar o roteiro, o itinerário das manifestações. O que nós estamos a assistir no meu país, Moçambique, é uma autêntica vergonha, o uso excessivo da polícia para impedir as liberdades fundamentais que estão plasmadas na nossa Constituição. A polícia, a sua deontologia profissional é velar pela ordem e tranquilidade pública. Não é a polícia que deve impedir que as pessoas não podem manifestar. Este é o princípio legal, é o princípio
constitucional é o princípio que qualquer cidadão nacional deve, de facto, seguir nos termos da lei. Agora, se existirem indivíduos que fazem escândalos, se existirem indivíduos que criam distúrbio, aí a polícia tem que entrar. Pelo contrário, aqui a polícia precisa de proteger esses cidadãos, porque esses cidadãos estão a manifestar por uma e determinada coisa, nos termos da lei. E eu estava a falar aqui do ponto de vista legal. Quando eu levantava esta questão da autorização, é que aquelas senhoras, meus senhores, antes de nós termos um município aqui em Moçambique, aquelas senhoras já existiam. Antes de nós termos os órgãos municipais a funcionar, aquelas senhoras faziam os seus trabalhos. Com a chegada da municipalização no nosso país, veio para discriminar, veio para retirar as liberdades, veio para fazer com que as pessoas não pratiquem as suas atividades. Não é isso. Pelo contrário, a municipalização veio para melhorar aquilo que é a vida dos nossos concidadãos. Mas para isso acontecer, é preciso nós termos em conta quais são as pessoas que estão à frente deste processo da municipalização. Quando nós falamos da municipalização, aproximar aos cidadãos para o melhoramento da vida, o que de facto isso significa? Nós não estaríamos aqui a discutir todos os dias a questão da manifestação, porque a polícia está lá. A questão daquelas senhoras da Costa do Sol, porque aquelas senhoras da Costa do Sol foram enganadas ao longo desse todo o tempo. O próprio município, neste preciso momento aqui, o que olha apenas são questões de natureza econômica, daqueles indivíduos que querem tirar as pessoas de forma coerciva. E as pessoas estão a reivindicar os seus direitos daquela terra, independentemente que se diga que a terra é a propriedade do Estado. Mas não se pode em nenhum momento retirar, não é, essa liberdade de indivíduos que fizeram a sua vida, a sua juventude, a sua infância, criaram famílias exatamente naquele ponto. É aqui. Onde é que falta, de facto, alguém de bom senso? Agora está ali o problema. Afinal, vocês só precisam de nós quando estão para votar. Vocês só precisam de nós quando são campanhas eleitorais. Vocês precisam de nós para nos usar quando são períodos eleitorais. E quando vocês ganham, já não olham para nós. Agora está aqui um grande TPC para qualquer cidadão nacional. Porque nós sempre viemos a dizer, já dissemos publicamente, aquilo que é o cenário, é o cerne daquilo que está acontecendo dentro do nosso país, não é? O sorriso é quando estamos em eleições. Esta questão do comércio na cidade do Maputo, esta questão do comércio em outros municípios, deve ter homens com consciência limpa e pensar exatamente no povo. Nós não podemos querer comparar a nossa economia como país com os outros países já desenvolvidos. Mesmo na África do Sul, que é super desenvolvida, mais que Moçambique, as pessoas vendem na cidade. Mesmo a África do Sul, que tem o mesmo mar, idêntico a nós, se você vai em Durban, vai encontrar as pessoas lá venderem peixe. Se você vai em países que têm mar, você vai encontrar, estou a falar de Portugal, de pessoas que estão em zonas que o próprio município criou para as pessoas poderem ir lá. As pessoas não são ameaçadas. E por que essas nossas mamanas, alguém não sente pena daquelas senhoras ali que acordam todos os dias, andar a ser mordido com cães? Então, nós precisamos de pensar como pessoas. Não precisamos de pensar, olhar apenas os interesses nossos. Precisamos de olhar aquele cidadão ali que ele, ela, o filho também precisa. É por essa razão que no nosso país, o nosso peixe, nós os moçambicanos não estamos a comer. Estamos a comer o peixe da Angola, da Namíbia, não é? Porque os que pescam, os que estão no nosso mar, são outros que vêm com grandes barcos, tiram tudo e nós, de facto, não temos essa capacidade. Então, é bastante lamentável.
E eu queria exatamente trazer este conceito para as pessoas poderem perceber. E sobretudo da Polícia da República. A polícia tem um papel específico, que é manter a ordem e a tranquilidade. Não é a polícia. Não é da competência da polícia. A Constituição não atribui a polícia para impedir a manifestação. Não está na Constituição. Mas se estiver de alguma forma a pessoa a criar esse distúrbio... Eu dizia, em caso de distúrbio, sim. Mas nós temos que ver a natureza da manifestação. Coloca lá as imagens ali, você vê aquelas senhoras com dísticos. Você vai percebendo que aquelas senhoras querem um lugar para elas poderem trabalhar. Querem um lugar. Estão ali os dísticos, estão ali há bastante tempo. Não estão a contrariar, não estão em crispação com o município. Aquelas senhoras querem lugar para desenvolver as suas atividades. E são esses lugares que hoje venderam para pessoas que têm dinheiro. São esses lugares que hoje venderam para os que têm posse. São esses lugares que hoje está para as pessoas que têm dinheiro, tirando famílias e famílias, dezenas e centenas de famílias que poderiam praticar num país sem emprego, com uma taxa maior de desemprego, num país que não produz nada, mesmo o peixe atlântico vem de fora, quando nós temos o mar. Então, tudo isso, precisamos de fazer a reflexão de pessoas maduras. Os municípios têm um papel muito preponderante com os seus concidadãos. O município não é um palco político, não é um partido político que apenas só se exige em orientações políticas. Ela tem como dever de proteger o cidadão, de proteger e respeitar aquilo que é o cotidiano de cada cidadão no nosso país. Mesmo, vamos passar para Vítor Fonseca, de alguma forma acabamos não tocando, acabamos não avaliando o assunto, no caso devíamos aqui ter debatido. Não, vamos debater. Vamos Vamos para Vítor Fonseca. Vítor Fonseca, seja bem-vindo ao programa Diário do Povo mais uma vez. Qual é o seu parecer face a esta ameaça de morte ao doutor, no caso ao professor Adriano Vunga? O que é que significa isso? Tanto